Uma outra pergunta, agora fora da questão do financiamento, um tema que foi discutido ontem, se não é mais simples acabar com o sistema proporcional, voltar a um sistema majoritário, que já foi o nosso, e para evitar os absurdos da desproporcionalidade, como o caso do Prona, em São Paulo, que é um caso conhecido. Olha, só existem dois sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional, né? O que nós precisamos discutir, e toda vez que se discute eleição, se fica querendo, como uma questão teórica, qual é o melhor. Vamos admitir que qual é o melhor em função de que objetivo. Quando se fala de voto majoritário, está se levando em consideração o interesse da estabilidade política do Estado. No momento em que você tem majoritário, você tem um equilíbrio e uma estabilidade maior, porque você cria o mecanismo de ter uma maioria e uma minoria, pura e simplesmente. O majoritário dá nisso. Mas ele dá um grau de representatividade muito menor. Porque no caso do majoritário, você tem, por exemplo, admitindo-se na questão da representação, da democracia representativa, você tem de imediato um nível de participação da minoria irrelevante. Ou seja, ela não é representada no sistema. Quando se trata de um cargo majoritário, é evidente que o voto tem que ser majoritário. Mas num sistema em que é de representação, eu vou querer apenas representar num Congresso a maioria da sociedade brasileira ou todo o seu espectro político. Eu quero maior representatividade da cidadania ou eu quero maior estabilidade de governo? Essa é a opção. Vamos exemplo? Inglaterra com seu voto majoritário puro. A minoria não está representada no parlamento britânico, porque pode ter tem hipótese teórica. Até a maioria do eleitorado britânico pode ficar fora do parlamento, porque ela pode ser segunda em todos os distritos e na soma do voto ser majoritário. E não ter um representante, porque pelo distrito elege-se apenas o que teve mais voto. Isso é teoria, claro, mas é o que pode resultar da aplicação desse voto chamado majoritário, que é o distrital puro. Há uma combinação, sistema alemão. O americano é puro. O americano, na Câmara de Representação, é puro. O sistema, que aliás, toda a Commonwealth, toda a origem inglesa, né, em todo o mundo, vem do distrital. O distrital misto é exatamente ajustar uma parte do Congresso com votação majoritária de distrito e uma outra parte com o voto em lista partidária, o voto partidário eleito pelo proporcional. Distribuir isso de uma forma meio complicada, não é um sistema simples, até porque o número de vagas do Congresso é definido pelo voto proporcional, o segundo voto, mas também se garante a eleição do majoritário. E o partido que não adquirir aí lá a cláusula de desempenho, que é de 5%, não tem representação. O jeitinho brasileiro que pensa os 5% não dá representação ao partido, mas dá o mandato ao deputado. Esse é o jeitinho brasileiro. Até porque essa cláusula de desempenho é assim. Vamos ter cuidado. Lá na Alemanha, a cláusula de desempenho, o partido não tem representação e, evidentemente, não elege deputado. No Brasil, o deputado é eleito, embora o partido não se represente. Esse é o jeitinho brasileiro. Porque não é uma coisa séria. Isso é uma tentativa de acabar, repito, os pequenos partidos, os chamados partidos de aluguel, e a crise brasileira é bem ilustrativa. O aluguel está entre os grandes partidos que se compram e se vendem. E a crise aí está demonstrando. Não tem pequeno partido nenhum, nem comprando, nem vendido. Nem mesmo o Prona, que é aqui trazido como um exemplo ruim. Olha, quem elegeu os 5 deputados com o voto do senhor Enéas foi a cidadania de São Paulo. E eu não quero caçá-la. Embora possa ter achado que não foi o melhor voto. E acho que não foi. Mas isso é
um valor meu. Não é um respeito democrático que se tem que ter ao voto. Duas questões que eu vou colocar como se fossem uma só, de natureza quase legal. Uma delas é por que os crimes acerca do financiamento de campanha não são tipificados especificamente no Código Civil ou no Código Penal. E um outro sobre a lei de partidos. Porque, ao contrário disso, quer dizer, porque os partidos, uma vez que são instituições de direito privado, não são deixados a sua autogerência na ausência de uma lei de partidos. Quer dizer, você não seria, talvez, um mecanismo alternativo mais efetivo, deixá-los no status efetivo de instituições de direito privado? Olha, o Brasil tem uma característica legal, interessante. Só para dizer, aqui se julga que o Congresso está funcionando se você tiver como se fôssemos uma linha de montagem de uma indústria. As pessoas querem saber se nós batemos o ponto, né, se tem um relógio de ponto, e no final do mês ou do ano, quantas leis nós aprovamos. Não importa saber se teve debate, se a lei é boa, se valeu a pena, não. É a pletora de leis que no Brasil é uma loucura. E aqui termina um mandato de algum presidente de uma das casas, e aí vem o célebre relatório. Aprovamos 1000 leis. Eu vi agora uma dessas. O país não sabe nem direito o que é essa loucura das leis, das medidas provisórias, porque isso tudo está lá contado. É a nossa linha de montagem. Então, isso para dizer que o Brasil, nesse cipoal de leis, você não tem nada muito sistemático na questão, por exemplo, do direito penal. Toda lei que a gente cria, aí tem lá um dispositivo que vem, um dispositivo penal, punindo a transgressão daquela lei e tem uma pena lá. E a gente inventa na pena o chamado crime hediondo, que é um adjetivo, mas é um adjetivo que espanta tremendamente. E a gente já teve aqui o absurdo, e a verdade é bom falar para estrangeiros, que nós tínhamos aqui um crime ambiental, que alguém chegou na brincadeira e disse, então, em vez de matar um tatu, vamos matar o fiscal. Porque no fiscal eu tenho a possibilidade de, se não for preso em flagrante, eu responder em liberdade. O outro, do crime ambiental, não. Isso é evidentemente um contrassenso, ilógico, mas era da legislação brasileira, por conta dessa tentativa de tudo se colocar uma lei e uma punição cada maior. Grande discussão hoje, inclusive um representante do Supremo Tribunal. Quando em todo mundo, na visão humanista, está se discutindo penas alternativas, está se discutindo pena com capacidade efetiva de reeducar, não é simplesmente a punição, vem o ministro do Supremo, até do TSE, o fundamental é aumentar a pena. Ou seja, quer dizer, vai na contramão do que está se pensando. Tem que ter a eficácia da pena. Eu acho que você colocou muito bem. A eficácia da pena, mas não é necessariamente esse tipo de aumento. Então, o problema do crime eleitoral não é porque não tem, a legislação não está no Código Penal. Isso aí uma legislação penal, mas está no Código Eleitoral.